Capítulo 19, a partir do verso 1 de Lucas. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Só a irmã que não achou. Glória a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um dos chefes dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo ou alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Podeis assentar. Fique orando para que Deus ele nos dê a revelação dessa palavra. Irmãos, eu quero que você compreenda nessa noite algumas coisas a respeito da atitude de Zaqueu. Desde já, eu quero te ensinar uma coisa: Deus sempre vai atentar, observar. Deus vai sempre ver as nossas atitudes. E as nossas atitudes é justamente aquilo que a gente faz. Não importa quem nós somos, não importa o que nós temos, não importa o que nós estamos passando, não importa nada disso. Importa o que nós estamos fazendo, não se esqueça disso. Eu digo isso, irmão, porque biblicamente falando, todas as pessoas que quiseram obter vitória de Jesus, eles tomaram atitudes. Em nenhum momento a Bíblia ela vai dizer que Deus entregou vitória de bandeja a ninguém, sem que fosse necessário esse alguém pagar um preço. Em nenhum momento da Bíblia nós vemos Jesus fazer algo na vida de alguém que esse alguém não queira. Em nenhum momento, biblicamente falando, nós nunca vimos Jesus entregar coisas preciosas, pérolas, a quem não quer receber pérolas. Em nenhum momento da Bíblia nós vimos Jesus curar as pessoas sem as pessoas querer receber cura, porque todas as pessoas que se achegavam a Deus, ao Senhor,
a Jesus Cristo, sempre ele perguntava: o que queres que eu te faça? No final sempre se ouvia Jesus dizer: que seja conforme a tua fé. Vai, a tua fé te salvou. Então eu acredito que todas essas pessoas, antes de chegar até Jesus, elas tomaram atitudes. Atitudes essas que a gente precisa saber, que chamaram a atenção de Jesus. Haja vista que nos evangelhos descorrem várias histórias de pessoas que conseguiram receber vitória através de chamar a atenção de Jesus Cristo. A Bíblia, ela descreve uma história de uma mulher em que Jesus entrava numa cidade e de maneira nenhuma Jesus estava interessado a manter um relacionamento com aquela mulher. Primeiro, aquela mulher era uma mulher de Samaria. E os samaritanos, geralmente, eles não tinham contato com os judeus. Eles não tinham afeição com os judeus, porque de Samaria, geralmente, não vinha coisa boa para com os judeus. E então Jesus, ele não tinha esse contato. É tanto que aquela mulher samaritana que foi conhecida por Jesus, revelada por Jesus ali naquele poço, não diferente de uma outra mulher, a qual nós estamos falando nessa noite, ela se encontrou com Jesus e não foi igual àquela mulher do poço de Jacó, foi totalmente diferente, porque não foi necessário Jesus chamar a atenção daquela mulher, mas foi ao contrário, aquela mulher chamou a atenção de Jesus. Segundo a Bíblia diz que ela foi atrás de Jesus, pedindo que Jesus curasse a sua filha, que estava grandemente endemoniada. A resposta de Jesus foi: o que é que eu tenho contigo, mulher? O que é que eu tenho a ver contigo? Que parte tu tem comigo em relação ao Evangelho? A resposta daquela mulher naquele momento, ela surpreendeu Jesus. Segundo a Bíblia diz, ela olhou para Jesus e disse assim: Jesus, até os cachorrinhos, eles comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Aquilo ali, irmão, naquele momento, foi algo tão extraordinário, que Jesus, ele moveu-se na sua compaixão. Naquele momento, a filha daquela mulher estava, naquela mesma hora, ela estava sendo liberta daqueles demônios. Não diferente dessa mulher, várias outras pessoas conseguiram chamar a atenção de Jesus através das suas atitudes, porque elas queriam receber de Jesus alguma coisa, e para que Jesus fizesse algo por elas, era necessário elas chamarem a atenção de Jesus, é fato. Certa vez o Senhor, se revelando para ao seu servo Abraão, ele pediu como oferta a vida do seu filho Isaque. A Bíblia, ela não descreve a situação que Abraão ficou naquele momento. A Bíblia só diz que Abraão surpreendeu o Senhor quando ele pegou o seu filho, quando ele pegou a lenha, quando ele pegou o jumento e ele subiu no monte para sacrificar Isaque. É fato que na caminhada Isaque, ele pergunta: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo tudo preparado, eu sei para onde nós vamos, mas cadê o sacrifício?
Aquela resposta, irmão, que ele deu para o seu filho, dizendo: Deus proverá, chamou a atenção de Deus. Então, o que é que eu quero que você compreenda nessa noite? Que se você quiser receber algo de Deus, ou se você quiser que Deus faça algo pela tua vida, chame a atenção de Deus. Havia uma mulher que estava 12 anos enferma. A Bíblia é quem diz que ela gastou tudo que ela tinha. É provável que ela tenha passado por todos os médicos, até por Lucas. Mas ela não conseguiu aquilo que ela buscava, que era a sua cura. A cura de uma hemorragia, de um fluxo de sangue que ela perdia há 12 anos. Que de vez em quando ela perdia tanto sangue que ela se sentia fraca. E o que é que ela fez? Ela procurou chamar a atenção de Jesus. Ela venceu todas as dificuldades. Porque o que importa, irmão, não é o que nós temos ou o que nós estamos passando. O que importa é a atitude que a gente vai tomar. E aquela mulher, ela também vence uma grande multidão, para que pelo menos ela pudesse tocar na orla do vestido de Jesus. E a Bíblia diz que fazendo isso, ela alcançou a sua vitória. Então, não diferente de Zaqueu, irmão. Sabendo Zaqueu que Jesus entrara na cidade de Jericó e que Jesus ia passando, Zaqueu pode ter visto aquele grande alvoroço daquela multidão andando em uma comissão. E aí, Zaqueu, sabendo que Jesus iria passar ali onde ele estava, a Bíblia diz que ele procurou ver Jesus passar. Só que Zaqueu ele tinha algumas dificuldades, não diferente de nós. Todas as vezes que nós vamos buscar algo em Deus, nós vamos enfrentar dificuldades, sim ou não? Porque nós não recebemos algo de graça, a gente precisa pagar Foi o que eu disse no início da minha fala. Para a gente receber algo de Deus, a gente precisa pagar um preço. Só que esse Zaqueu, ele tinha um problema com ele. O problema dele era porque ele era rico? Não. Porque Jesus, ele nunca se preocupa com o que nós somos. Aleluia! Jesus nunca se preocupa com o que nós temos. Ele se preocupa com o que a gente faz. Além de rico, Zaqueu era Sabe o que é publicano? Era um funcionário, como do Estado, que cobrava impostos nas cidades. E a Bíblia descreve que Zaqueu era um desses, chefe dos cobradores. Só que ele subordinava. E a Bíblia vai dizer que ele pedia mais do que ele deveria pedir. A Bíblia vai dizer que ele defraudava, ele violava, ele aumentava valores robustos, grandes, de cobranças de impostos. E as pessoas tinham que pagar, porque as pessoas seguiam a lei. Se elas quisessem comer, se elas quisessem sair de suas casas, se elas quisessem comprar, elas tinham que pagar os seus impostos. E não diferente de hoje, ainda nós passamos diversos problemas em relação à nossa vida cotidiana. Mas aquilo que a gente consegue extrair de dentro do texto não é porque ele era rico. O problema não era esse. O problema era o que Zaqueu estava fazendo. Olha o que é que o texto diz. Aquelas pessoas que estavam ao seu redor, elas nominavam Zaqueu como pecador,
como ladrão, como uma pessoa que estivesse roubando naqueles dias. Então, ele, ouvindo que Jesus ia passar na cidade, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus por 2 vezes, segundo o contexto que nós vamos passar. Primeiro, no versículo de número 3: e procurava ver quem era Jesus e não podia. Ele não conhecia quem era Jesus, ok? Você não pode perder, você tem que pegar. Ele não conhecia quem era Jesus, ele procurava ver quem era Jesus. A primeira coisa, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da sua limitação. A Bíblia vai dizer que ele era um homem de pequena estatura. Ele tinha essa dificuldade. O fato dele não poder ver Jesus era porque ele era um homem pequeno, de pequena estatura, e diante dele havia uma grande multidão. Então, o que eu quero passar para você, a revelação. A partir do momento que nasceu o interesse, isso aqui é forte. A partir do momento que nasceu o interesse em nossos corações, de realmente termos um encontro com Cristo, não vai ser fácil. Quando nasceu o desejo no nosso coração de ter um encontro verdadeiro com Cristo, eu estou falando do que João falou nas suas cartas. Quando a gente procurar adorar Ele em espírito e em verdade, não vai ser fácil. Mas é assim que Ele procura tais adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Aquele homem teve que enfrentar, irmão, uma multidão e subir numa figueira brava. Sabe o que era uma figueira brava? Era um pé de figos ruins, que era conhecido como cidromos, e até algumas versões bíblicas vai dizer, era uma coisa que não prestava. Sabe quem era que cultivava cidromos? O profeta Amós. Era boiadeiro, estava de trás do curral das ovelhas e era cultivador de cidromos. Ele disse isso para Amazias, se não me falha a memória. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Amós, no capítulo 7, no versículo 14, você vai ver a resposta que ele dá para Amazias. Sabe o que foi que ele disse para Amazias? Eu não sou nem profeta e nem filho de profeta, mas ele me escolheu. Ele me escolheu para falar ao povo de Israel. A parte B do versículo diz assim: eu que sou de trás das ovelhas e cultivador de cidrão. Se você for ver lá, você vai ver a resposta que ele está dando para Amazias. Ou seja, ele está dizendo que ele era uma pessoa totalmente sem perspectiva de vida, que simplesmente estava ali fazendo o que ele sabia fazer, e o Senhor escolheu ele para ser profeta. É porque os irmãos ainda não estão pegando. O que ele fazia não tinha valor, e o que Zaqueu fazia para a sociedade não tinha o mínimo valor, porque todos o tinham como pecador, saqueador, roubador e enganador das vidas. E o que é que acontece? Deus não estava preocupado naquele momento com a situação
de Zaqueu, Deus estava preocupado com o que ele estava fazendo. O fato de Jesus entrar em Jericó, irmão, foi só um, de trazer salvação para a casa de Zaqueu. Era um fruto que não era um fruto bom, né? Então, o que é que eu quero que você entenda? Deus não estava preocupado se as pessoas enxergavam Zaqueu dessa maneira. Deus estava preocupado com aquilo que Zaqueu estava fazendo. E Zaqueu precisava fazer algo diferente naquele momento. Precisava chamar a atenção de Deus para ele. Versículo 4. E correndo adiante, em algumas versões vai dizer, correndo à frente, passando à frente de Jesus. Olhe para cá, irmão. Ele estava basicamente assim, ó. Uma multidão, ele quer ver Jesus. Ele pega, irmão, sai correndo adiante. Quando ele chega lá na frente, ele sabia que Jesus ia passar por aquele caminho. O que é que ele faz? Ele sobe numa figueira. Isso aqui, irmão, surpreendeu Jesus. Quando Jesus chegou lá, o texto não vai dizer que foi realmente isso, mas eu quero conjecturar. Jesus sentiu a atitude, ele atentou para a atitude de Zaqueu, quando se diz respeito a Zaqueu correr e subir numa figueira para vê-lo passar. É tanto que quando ele chega lá, aqui versículo de número 4, a parte B. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chega àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe o nome dele: Zaqueu, desce depressa. Ele disse o nome dele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar, pousar, estar na tua casa. Jesus olhou, Jesus observou ou não observou a atitude de Zaqueu, irmão? Porque ele observa o sacrifício que a gente faz para a gente obter algo da parte dele. Enquanto nós não sacrificar, enquanto nós não buscar, enquanto nós não se doar, enquanto nós não participar, enquanto nós não se prontificar, enquanto nós não se posicionar, enquanto nós não dissermos eis-me aqui, enquanto nós não fazer, enquanto nós não ir, enquanto nós não querer, enquanto nós não desejar, Deus não vai fazer nada pela gente. Nada. Sempre é necessário dar o primeiro passo. O que foi que o Senhor disse para os maiores profetas? Te esforça que eu te ajudarei. Tem bom ânimo, novamente, te esforça, porque é necessário fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Agora fica uma resposta no ar. Resposta essa que nós é quem devemos responder para o Senhor. O que é que a gente está fazendo para chamar a atenção de Deus, irmão? Qual é o preço que a gente está pagando para que o Senhor pare? A Bíblia diz que Deus para e inclina, ele se inclina, como se Deus fizesse assim, para olhar as pessoas que estão chamando
a sua atenção. Sim ou não? A Bíblia diz aqui que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Então um coração quebrantado, irmão, com certeza é alguém que está entendendo que para chamar a atenção de Deus tem que fazer alguma coisa. E é isso que está faltando em meio do povo de Deus. A gente quer, mas a gente não quer fazer nada. A gente quer ver as coisas acontecendo, mas a gente não quer fazer nada. E eu vou dizer uma coisa, irmão, o tempo está passando. E se eu estou falando de fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus, vai chegar um dia que já não vai mais dar tempo. Porque a palavra do Senhor diz: enquanto você possa fazer, enquanto é dia, faça. Enquanto for dia, que você puder fazer, faça. Porque a noite vem e ninguém vai mais poder fazer mais nada. A noite vem e que ninguém não pode mais trabalhar. Versículo 6. Apressando-se, ou seja, depressa. De repente ele toma uma atitude. Quando ele ouve o Senhor dizer: hoje me convém pousar na tua casa. Ele depressa desceu e recebeu com alegria. Isso aqui que é o forte, porque isso aqui é onde está, irmão, a revelação. É onde está a revelação da palavra. Primeiro ele fez um sacrifício. E como é que depois do sacrifício ele recebe ele com alegria? Ele faz um sacrifício, irmão, de vencer uma multidão correndo para ir lá à frente de Jesus e subir numa árvore, porque ele queria saber quem era Jesus. Havia um interesse dele conhecer Jesus, e hoje nos crentes não existe mais esse interesse. O tempo está passando e a igreja está empobrecendo. Eu não estou falando de dinheiro, porque tem gente por aí cheia de dinheiro, mas não ajuda em nada. Eu estou falando da espiritualidade da igreja. Eu estou falando do que a igreja está deixando de viver. Eu estou falando de um assunto que nós tivemos ontem aqui na escola bíblica, que você precisava estar aqui para você aprender que a igreja está pobre espiritual, porque não tem mais fruto e não tem mais dom. E a Bíblia diz que quando esses dons faltam, fica difícil, irmão, porque a igreja fica sem edificação, a igreja fica sem força, a igreja fica morna, a igreja fica dormente, a igreja esfria, a igreja perde a fé. Mas quando nós começamos a sacrificar, quando nós começamos a pagar o preço, quando nós começarmos a buscar, aí nós vamos ver a atenção de Deus ser voltada para nós. E essa igreja vai passar a ser, essa como as tais igrejas vão passar a ser uma igreja diferente. Os irmãos estão compreendendo? Né? Mas esse homem aqui, ele agiu de forma diferente. O que é que nós costumamos ver quando a gente ouve essa palavra? Ah, Zaqueu era um miserável, pecador, que tirava o dinheiro dos outros. É só isso que a gente aprendeu. A gente não se aprofundou na exegese, na explicação do mais profundo que a palavra ela pode passar para a gente. Porque aqui está dizendo, irmão, coisas magníficas, sublimes, que uma pessoa que não conhecia Jesus, de repente, ele tem um desejo de conhecer quem era Jesus.
Pode ser que ele conhecia Jesus só de ouvir falar. Como tem muitos crentes assim, repito. Muitos crentes que conhecem Jesus só de ouvir falar. Como? Ouvindo as pessoas contar os seus testemunhos. Ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus não causando nenhum impacto, nenhuma mudança na sua vida. Entrando e saindo da casa do Senhor e continuando da mesma forma. Era uma classe que andava no meio dessa multidão. Uma classe que só ouvia, ou por que não dizer, simpatizavam. Crentes simpatizantes do Evangelho. Meu Deus. É duro, irmão, mas é a verdade. Porque o crente que não tem experiências é um crente que não sabe o que é que está fazendo dentro da igreja. Quando eu costumo sair por aí para ministrar nas igrejas, eu observo muito essa questão. Porque se nós somos crentes, nós somos co-herdeiros das coisas de Cristo. As coisas que estão no céu reservadas não é para outras pessoas a não ser a gente. E a partir do momento que a gente deseja ver essas coisas, a partir do momento que arde no nosso coração de ver Jesus passar, de ser participante dessas coisas, Deus começa a agir. Porém, enquanto nós não tomarmos uma atitude, a gente vai continuar do mesmo jeito, irmão. Você sabia que nós temos um grau de espiritualidade? Aonde revela isso? Lá no livro do Apocalipse. Se não me falha a memória, a igreja de Sardes. O Senhor mandou João escrever uma carta para aquela igreja dizendo assim: eu sei quem é vocês. Vocês são crente novo. Quem era se vocês fossem crente quente ou fossem crente frio mesmo? Mas porque vocês são novos, eu vou vomitar vocês. Então, se a gente não cuidar, a ira de Deus, irmão, vai vir sobre a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor tem que saber a responsabilidade de chamar a atenção de Deus. Chamando a atenção de Deus, as coisas elas vão passarem a acontecer. E as coisas acontecendo, aqueles que estão de fora, eles vão sentir o mesmo desejo de participar dessas coisas com a sua igreja. Então a igreja tem que deixar de ser testemunha para ser testemunha. Porque o que a gente vê hoje nos nossos dias é pessoas contando derrota, 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 derrota. Os que mais chamaram a atenção de Deus deixaram escrito: nós somos mais que vencedores nas pessoas de Cristo Jesus. Ele disse: nós, o apóstolo Paulo, somos mais que vencedores na pessoa de Cristo Jesus. Quem não chamou a atenção de Deus como o apóstolo Paulo, irmão? Que por várias vezes estando preso, ele não se limitou às suas prisões. Paulo preso, o que é que ele fazia? Cantava e orava. Aleluia! Eita, Jesus é forte, viu? Porque enquanto a gente canta e ora, irmão, a gente está chamando a atenção de Deus. O ruim é quando a gente parar de cantar e de orar. Aí sim, nós vamos passar desapercebidos dos olhos de Deus. Versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. 8.
E levantando-se Zaqueu, e levantando-se, diga forte, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Você sabe o que é isso aqui? É porque você leu e aí você não entendeu ainda. Ele se levantou, quando ele se levantou, ele tomou uma atitude. E ele chamou a atenção de Jesus quando ele disse assim: ó, o que é que ele era? Ele era o quê? Rico, irmão. Ele era rico. Jesus estava preocupado com o que ele era? Jesus estava preocupado com o que ele era? Jesus estava preocupado com o que ele ia fazer. Ele se levantou e disse assim: ó, eu dou a metade das coisas que eu tenho para os pobres. Isso aí chamou ou não chamou a atenção, irmão? Chamou, irmão. Eu dou a metade das coisas que eu tenho para os pobres. Aí ele ainda diz uma coisa a mais. E se eu defraudei, se eu enganei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Isso aí, irmão, parou Jesus. Sabe o que foi que Jesus disse? Para aquelas pessoas que estavam contra. Porque sempre tem alguém contra. Jesus disse: esse aqui também é filho de Abraão. Hoje chegou salvação nessa casa. Você não entendeu. O fato dele ter tomado essas atitudes fez com que Deus atentasse para a sua necessidade. Ele precisava ser salvo. Sendo salvo, os seus pecados seriam perdoados. Quando ele falou isso, irmão, quando ele se alegrou e quando ele entrou em casa com Jesus, as pessoas se levantaram e disseram: rapaz, ele vai entrar aí, vai se hospedar, vai passar um período aí na casa de um homem pecador desse. Porque as pessoas, elas não entendem. É ao contrário, irmão, né? A matemática de Deus, ela é ao contrário. Nós somamos, Deus multiplica. Nós somamos, a gente só olha para o que a gente tem. Deus multiplica. Não diferente disso, olha como é que Deus trata as coisas. A gente olha para a estatura. Um baixinho desse aí, pecador, enganador. Rapaz, Jesus vai entrar na casa dele, um homem desse aí, rapaz. Rapaz, um homem desse aí que é rico de tomar o dinheiro do povo, Jesus vai entrar. Porque a gente olha para cá, irmão. A gente olha para as condições da pessoa. E Jesus não olha para isso. É o contrário. Jesus não olha para o que você é, Ele olha para o que você faz. E o povo não olha para o que você é. Você pode estar lá em cima hoje, mas se você escorregar um pouquinho, a pessoa olha para o que você faz. É diferente. Jesus olha para o que você faz, não para o que você é. E as pessoas não olham para o que você faz. Enquanto você estiver fazendo 100, irmão, é aonde você for, qualquer âmbito da sua vida, no seu trabalho, no seu colégio. Enquanto você estiver fazendo 100, beleza. No dia que você fizer 99, todo mundo olha para você. Versículo 11. E ouvindo eles, aquela multidão, essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se haviam de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino
e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixador dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe chamassem aquele servo que tinham dado o dinheiro para saber o que cada um tinha negociado. Ou seja, o maior interesse na vida do Senhor para Zaqueu não era o que Zaqueu tinha, não era o que Zaqueu era de dar a salvação para Zaqueu. E não diferente desses dias que nós estamos vivendo, o maior interesse de Deus para nós é a nossa salvação. Só que cada dia nós estamos ficando mais distante dela. Pastor? Mais distante. Por quê? Porque a questão não é aquilo que a gente somos. A questão é aquilo que a gente faz. E o que a gente faz, irmão, isso aqui é profundo para a gente encerrar, não está mais chamando a atenção de Deus. Eu repito, o que a gente faz não está mais chamando a atenção de Deus. Está chamando a ira de Deus sobre a terra. É por isso que está acontecendo tanta coisa. E as pessoas não estão mais entendendo que, ao invés de chamar a atenção, estão chamando a ira de Deus. E a ira de Deus faz ele se afastar da gente. Amém? Então guarde essa palavra. Guarde essa palavra no seu coração. E sabe de uma coisa: você quer ter vitória, você quer ter os seus problemas resolvidos, você quer ter saúde, você quer ver transformação de vida, você quer ver a porta aberta, você quer ver a resolução do teu problema, você quer ver a tua família bem, você quer ver salvação lá na tua casa, você quer ver a provisão de Deus, irmão? Então chame a atenção dele. Faça alguma coisa. Porque enquanto você não fizer, você não vai ver. Todos compreenderam nessa noite? Amém? Que Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus.